Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente Fauna e Qualidade do Solo. Vai aparecer aí na tela bonitinho o título da nossa aula de hoje. Isso porque a gente está encerrando, né, a nossa atividade 4. Então, olha só, estamos aí, olha, nas últimas aulas da atividade 4, na aula 6, e a gente vai fazer a primeira parte da sistematização. Por isso, então, né, coloquei aí para vocês sistematização 1, né, do nosso componente Fauna e Qualidade do Solo. Eu sou a professora Priscila, nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade. A unidade curricular é a unidade 2, ação humana e suas consequências, e o nosso componente Fauna e Qualidade do Solo tá aí para vocês. Lembrando, né, que hoje não estou sozinha, estou aqui com o pessoal de Libras, né, muito obrigado desde já a todo o grupo de Libras que nos acompanha. Hoje estamos com o Felipe e a Amanda. O Felipe está aparecendo aí para vocês. A Amanda vai aparecer daqui a pouquinho, que vai aí nos acompanhar ao longo das nossas aulas e ao longo da nossa aula de hoje, claro, né? Para que as nossas aulas então fiquem também cada vez mais acessíveis, vou fazer a minha descrição para vocês. Eu sou a professora Priscila, tenho cabelos claros, curtos, mais ou menos aqui, logo abaixo as orelhas, né? E assim, um pouquinho acima dos ombros. Eles são encaracolados, tenho a pele branca, olhos claros, uso óculos, mas hoje estou sem os meus óculos de costume. Uso, né, agora, né, uma blusa de alça, né, preta com flores, então tô com um estilo bem tropical hoje, uma calça jeans azul e sapatos pretos. Então tá aí para vocês a minha descrição. E, né, antes de mais nada, também a gente vai passar nesses momentos iniciais aí para vocês, essa parte mais burocrática da aula, né, onde a gente dá aí as primeiras informações. Então vamos acompanhar agora o objetivo da nossa aula de hoje, que é retomar e sistematizar os conhecimentos aprendidos ao longo da atividade 4. Então é justamente, né, a gente vai retomar, sistematizar e justamente a gente vai também, né, colocar aí em prática, né, também o plano de ação, né, mostrando para vocês também como que essas aulas aí podem ser importantes para a criação do projeto de vida de vocês, né? Então, justamente as aulas de sistematização, né, vêm para isso, né, para que não só seja uma aula de retomada, mas uma aula onde vocês, né, consigam aí também colocar em prática um pouquinho do plano de ação, que é o que a gente está trabalhando também ao longo das nossas aulas e ao longo das nossas atividades, e que também, né, isso seja aplicado no projeto de vida de vocês. Os eixos estruturantes que fazem parte, então, da nossa aula de hoje são os eixos de investigação científica, processos criativos e empreendedorismo. Então, está aí para vocês, né, como as nossas aulas estão embasadas, né, e onde as nossas aulas estão embasadas. Vamos, então, ver o que a gente vai aprender hoje e o que a gente viu, né? Vamos retomar um pouquinho do que a gente viu na nossa última aula. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre o controle biológico, né? Falamos aí sobre os principais conceitos, abordamos também um pouco a respeito da história do controle biológico, né? Quais foram os primeiros organismos a serem inseridos, quais os países que utilizaram do controle biológico. Por que o controle biológico deixou de ser utilizado durante uma época, né, durante uma fase da nossa história, principalmente aqui da história do Brasil, e também depois, né, a gente retomou, né, como o controle biológico está sendo inserido atualmente. Na aula de hoje, a gente vai então sistematizar os nossos conhecimentos, retomando o que a gente viu nas nossas últimas aulas, né, ao longo da nossa atividade 4, e fazendo esse link, né, para que vocês também, né, para que essas aulas, na verdade, façam sentido pro aprendizado de vocês e para o projeto de vida de vocês. E aí, então, vamos começar, né, já a nossa sistematização. Vamos começar relembrando um pouquinho uma das aulas que a gente teve, que foi a respeito da biorremediação. Lembrando, né, também que é super importante que toda a atividade
4 que a gente teve aí, olha, ao longo então do nosso componente, essa atividade em si, ela veio justamente para propor aí mudanças, né, para propor aí ações para o processo de degradação. Não necessariamente, né, são propostas de melhoria do processo de degradação, temos também aí propostas de melhoria, mas são propostas para que a gente repense o processo de degradação e para que a gente consiga aí de alguma maneira tentar auxiliar, né, quem está aí passando por esse processo, que tenha um certo controle dentro de um processo de degradação. E aí, então, a gente começa falando sobre esse processo da biorremediação. Essa ferramenta, né, é muito utilizada, né, para quem trabalha com ecotoxicologia, que foi um dos estudos que a gente teve aí ao longo da nossa atividade. Então, a biorremediação, ela está intimamente associada com a ecotoxicologia, porque é um processo que utiliza de agentes biológicos para eliminar poluentes ambientais ou para reduzir a compostos de baixa toxicidade. Então, é uma ferramenta para combater a contaminação e a poluição. Esse processo de biorremediação, a gente coloca que utiliza aí de agentes biológicos que podem ser, né, agentes vivos, né, então podem ser animais que são introduzidos para combater aí esse processo de degradação ou o processo de contaminação e poluição, mas também podem ser substâncias. Então, podem ser, por exemplo, proteínas que são inseridas, podem ser aí, olha, substâncias dos mais variados tipos que estão presentes, então, dentro de um organismo. Por isso que a gente fala que utiliza-se de um agente biológico. Não necessariamente vai ser um agente completo, né, um ser vivo completo, mas podem ser partes desse determinado agente que pode ser, então, inserido num local para fazer esse combate à contaminação. Inclusive, existem diversos estudos que utilizam, por exemplo, de algumas carapaças, né, de determinados animais, também como um agente aí de descontaminação, auxiliando aí nesse processo de biorremediação. Então, para vocês terem uma ideia, né, não é apenas, né, um agente vivo completo, mas aí sim partes desse agente. Outros ainda utilizam de processos tecnológicos. Então, existem partículas minúsculas que a gente chama aí de nanopartículas, e essas nanopartículas, né, confeccionadas em laboratório, essas nanopartículas podem então ser grudadas com substâncias biológicas, substâncias químicas, ou, né, com proteínas, ou ainda com substâncias biológicas e lançadas no meio ambiente, para também auxiliar nesse processo de combate à contaminação e à poluição. Então, para vocês verem, né, que a biorremediação em si, eu posso ter uma série de aplicações. Não precisa ser apenas um indivíduo, né, um ser vivo, completo, atuante, como eu posso ter aí partes desse ser vivo atuando nesse processo, ou eu posso ter a associação de meios tecnológicos com partes desses seres vivos para serem introduzidos então num ambiente que esteja contaminado. Okay? E aí, então, a gente tem, olha só, duas técnicas de biorremediação. A primeira a gente fala que é uma técnica in situ. Essa técnica in situ é realizada no local, sem remoção desse material, justamente quando a gente tem uma contaminação que é muito mais restrita, uma contaminação menor, que não abrange aí muitos locais, né, que não se espalhou, digamos assim, para uma localidade muito grande. Mas a gente tem também a in situ. Na técnica de biorremediação in situ, aí o que eu faço? Eu tenho a retirada do material contaminado, que é enviado para um laboratório, e aí então esse material é tratado nesse laboratório, ou seja, tratado em outro lugar. Isso acontece justamente quando eu tenho um ambiente que já tem uma maior extensão de contaminação. Então, por isso, né, seria muito difícil para os trabalhadores e também perigoso para os trabalhadores, né, esses profissionais poderiam então se contaminar. Então, por causa disso, eu retiro uma parte do material, levo esse material para o laboratório, lá eu faço as
as análises que são necessárias para saber de fato qual é a contaminação que aquele material apresenta, e aí eu faço a biorremediação, aí eu faço, né, a retirada dessa contaminação daquele material em laboratório, e depois pego esse material do laboratório e insiro novamente no lugar onde ele foi retirado. Essa técnica excito aí já é para um ambiente onde eu tenho uma contaminação muito grande. Então, para que eu não coloque em risco os profissionais que estão atuando e também para que eu não coloque em risco os animais e a diversidade local, eu faço então essa remoção e depois a inserção novamente. E aí, a gente apresenta para vocês, né, e na nossa aula, quando a gente falou sobre biorremediação, a gente também falou isso, a gente apresenta aí algumas aplicações e limitações. Dentro das aplicações, a gente fala dos micro-organismos. Então, a gente pode inserir num local micro-organismos para degradar substâncias nocivas. Geralmente, né, a biorremediação apresenta um baixo custo, tem uma diversidade de ação, tem aí, olha, a degradação de substâncias perigosas, e com essa degradação, muitas vezes, né, os produtos e as substâncias que são geradas com essa degradação, muitas vezes não são tóxicas. Os produtos utilizados também na biorremediação também não são tóxicos, e se usa, né, esse processo ou essa ferramenta em áreas de proteção ambiental. Então, aquelas unidades de conservação utilizam desses processos de biorremediação. É claro, né, gente, que a gente precisa lembrar uma coisa importante. Nessas unidades de conservação, a gente vai ter um fluxo muito menor de pessoas ali transitando, então, nessas unidades. Então, a contaminação que se tem também é muito menor do que em áreas que não são consideradas aí áreas de conservação. Isso porque em áreas de conservação, áreas de reserva, existe, então, né, uma redução mesmo do número de pessoas que frequentam aquela área. Então, por isso, os processos, né, e as ferramentas da biorremediação podem ser aí muito melhor aplicadas nessas regiões. Agora, também, né, como nós temos as aplicações, também nós temos limitações. E essas limitações estão aí, olha, listadas para vocês. Seria, né, no caso, um maior estudo e entendimento da biorremediação. É uma área relativamente nova, então os processos de biorremediação que a gente acontece e que a gente conhece, na verdade, a respeito, são processos, então, que estão aí, olha, ainda sendo estudados e que podem, muitas vezes, causar produtos, né? Quando você tem a inserção, por exemplo, de micro-organismos para fazer esse processo, como eu falei anteriormente, existem aí, olha, produtos que podem ser liberados que não são tóxicos, mas também existem outros produtos que podem ser liberados que não são biodegradáveis e que podem causar uma certa toxicidade. Então, os micro-organismos inseridos também podem liberar substâncias que podem ser tóxicas ao meio ambiente. Então, por isso, né, quando a gente fala de um processo de biorremediação, ainda é um método em evolução e que precisa sempre de acompanhamento. E não é sempre que se pode utilizar o método de biorremediação, né? Isso precisa, então, ser melhor estudado, depende de cada caso, né? Não é aí, olha, em qualquer contaminação ou qualquer área contaminada que eu vou, então, realizar um método de biorremediação. Então, cada estudo precisa aí ser levado em consideração, cada área precisa ser analisada para saber se a biorremediação é ou não efetiva para aquele caso. E aí, dentro da biorremediação, a gente fez uma análise de um artigo científico. E na nossa aula, né, de biorremediação que a gente está relembrando agora, o artigo que a gente estudou foi um artigo de contaminação por metais poluídos, né, por metais tóxicos, né? Em inglês, muitos utilizam a expressão heavy metal como se fosse aí, olha, metais
pesados, né? Então aí, olha, a gente fala sobre, nesse artigo, né, que a gente analisou, a gente fala dos efeitos de plantas e de outros métodos de biorremediação em solos que estavam poluídos, que estavam afetados por metais tóxicos ou por metais pesados. Esse artigo que a gente analisou, ele foi apresentado na revista Applied and Environmental Soil Science, ou seja, né, numa revista de ciências, né, falando sobre o desenvolvimento do solo em 2014. Então, esse artigo, ele tem mais ou menos aí 8 anos, né? Então, foi apresentado em 2014. Os cientistas que realizaram, então, esse artigo e realizaram, então, esses testes, eles estudam e trabalham na Universidade da Nigéria, lá na Nigéria. Então, a gente pegou um artigo científico da University of Nigeria, ou seja, lá da Universidade da Nigéria, para a gente fazer essa análise. E aí, a gente apresentou para vocês, vocês podem inclusive resgatar essa aula, onde a gente apresentou para vocês algumas conclusões, né, a respeito aí da biorremediação. Então, o que o artigo em si, ele conclui para a gente a respeito da biorremediação? Que para tratamentos de solos contaminados com metais, é muito bom utilizar esse processo de biorremediação, principalmente a utilização de plantas e micro-organismos. Os vegetais em si, eles são mais comumente empregados, então por isso, né, muito mais, você consegue visualizar muito mais trabalhos com vegetais como biorremediadores do que outros organismos, mas então, né, ele apresentou também nesse artigo tanto plantas quanto micro-organismos como indivíduos, como agentes aí da biorremediação, e encontrou bons resultados nos dois. E também ele falou a respeito das perspectivas, né, que existe aí o uso da engenharia genética para captura de metais com a produção, né, de proteínas que a gente chama de metalotioneínas, que são proteínas capazes aí de capturar metais que estão inseridos no ambiente. Então, o artigo, ele analisa, né, e conclui a respeito aí da biorremediação como uma ferramenta para recuperação de solos poluídos por metais tóxicos. E a partir daí, na nossa outra aula, onde a gente ainda estava falando, né, a respeito aí da degradação do solo, a gente começou a ver a respeito da compostagem, como também uma outra técnica que poderia também ser muito eficaz e eficiente para a gente, na verdade, deixar de poluir o solo com resíduos orgânicos. E aí, justamente, né, quando a gente fala de resíduos orgânicos, a gente precisa ter uma ideia de que, olha só, a gente tem uma estimativa, na verdade, de que 50% das cidades brasileiras não apresentam métodos adequados para a disposição de resíduos sólidos. Muitos, né, então, dentro desses 50% dessas cidades, muitos apresentam lixões e aterros sanitários. E os resíduos orgânicos, né, muitas vezes a gente sabe, né, que eles acabam poluindo e impactando aí o ambiente quando a gente não tem essa disposição adequada. Então, a gente começou a nossa aula sobre compostagem relembrando um pouquinho a respeito dos resíduos orgânicos, né, e falando um pouquinho com vocês a respeito dos resíduos orgânicos. E aí a gente lembra também, né, o que é, na verdade, esses resíduos orgânicos, que seria justamente, né, esse resto de matéria orgânica, que seria muitas vezes restos de comida, né, que a gente descarta, coloca no lixo, sendo que muitos dessas cascas e restos de comida a gente poderia reutilizar para formar e para fazer adubo orgânico. Então, por isso, né, quando a gente fala em compostagem, a gente está falando desse reaproveitamento desse resíduo orgânico, para que a gente não descarte, então, esses resíduos no lixo convencional, no lixo comum, para que isso também não vá parar aí, olha, nesses lixões e aterros sanitários e que acabe, então, poluindo cada vez mais o nosso ambiente. E aí a gente utiliza a compostagem como uma ferramenta para a gente conseguir, então, resgatar esses resíduos
orgânicos e utilizá-los de uma forma mais adequada. Na compostagem, a gente vai apresentar aí, olha, e relembrar a definição de compostagem para vocês. É um processo controlado da decomposição da matéria orgânica. Essa decomposição ocorre de forma aeróbia por micro-organismos. E aí muitos de vocês podem estar perguntando, né? O que é uma decomposição aeróbia? Significa que eu utilizo, então, micro-organismos decompositores, então eu utilizo aí a ação de bactérias, a ação de fungos, né, e também, né, dependendo aí do tipo de compostagem que se tem, eu posso utilizar ainda de organismos maiores, como as minhocas, e essa decomposição, ou seja, essa transformação desses resíduos em nutrientes, se dá na presença de oxigênio. Então, por isso a gente diz que é uma decomposição aeróbia. Aeróbia porque esses organismos precisam respirar, então eles precisam do oxigênio e todo o processo de decomposição feita por bactérias e fungos, né, é na presença de oxigênio, que pega, né, ou que transforma aqueles resíduos maiores em nutrientes, em elementos químicos cada vez menores, e esses elementos aí vão fazer parte da composição da terra. E aí essa terra com esses elementos podem servir aí de adubo para outras hortas, para outras plantações. E então a gente vai ter a reciclagem desses nutrientes. E a gente vai ter aí também, olha, os ciclos biogeoquímicos também atuando no processo de compostagem. E aí, a gente falou um pouquinho das condições ideais para uma compostagem. Primeiro, questão de temperatura, umidade, aeração e pH. Dependendo do nível da compostagem, a gente vai ter aí, olha, diferentes pHs. Então, na verdade, dependendo da fase em que a decomposição se encontra dentro da compostagem, a gente vai ter essas diferenças de pH, a gente vai ter diferenças de temperatura, diferenças de umidade e diferenças também na presença de oxigênio. E aí, também, né, as condições ideais para uma boa compostagem são os compostos orgânicos e os nutrientes existentes. Então, eu preciso de resíduos orgânicos, preciso de compostos orgânicos para que esses compostos entrem num processo de decomposição e a partir daí liberem, né, diversos nutrientes para a terra. Então, não adianta eu colocar plástico na minha composteira. Plástico não é um composto orgânico, tá? Então, plástico não vai na minha composteira. O que vai na minha composteira? Restos de alimentos, então cascas, por exemplo, de verdura, cascas de frutas, né? A gente pode colocar também aí verduras e lembrando, né, que a gente deixa os cítricos, então como por exemplo a laranja, o limão, isso a gente evita porque a gente vai aí, olha, diminuir cada vez mais o pH, tornando o ambiente cada vez mais ácido e isso pode dificultar o processo de decomposição e também pode aí acabar dificultando a minha compostagem. Então, quais são os alimentos que vai? Principalmente, né, os restos aí de frutas, então cascas de frutas, como por exemplo casca de maçã, a casca da banana, evitar os alimentos cítricos como abacaxi, limão e colocar também, por exemplo, né, você pode inserir também aí, olha, nos seus compostos orgânicos para compostagem, aqueles restinhos de verduras, então restos de alface que você não vai comer, né, que já está ali, olha, né, numa coloração que já não é apropriada para o consumo, então isso você pode colocar também na sua composteira, ok? E aí, a gente entra nas fases da compostagem. A gente sabe que a compostagem em si ela é determinada pela atividade metabólica dos micro-organismos. E aí a gente entra na primeira fase, que a gente chama de mesófila. Nessa fase, eu vou ter a predominância de bactérias e fungos, então eu tenho a quebra inicial daquela matéria orgânica que foi inserida na composteira, com a produção de ácidos e
calor. Nesse primeiro momento, né, com a produção aí, olha, de ácidos e calor, eu vou ter a morte de uma grande quantidade dos micro-organismos, principalmente de bactérias, e a multiplicação de fungos. Então, por isso, né, que lá no início a gente falou das condições ideais para compostagem. Então, condições aí, olha, de temperatura e pH, porque isso vai determinar quais são os organismos que vão sobreviver numa composteira e aqueles que vão morrer, então, dentro da composteira. Passando da fase 1, a mesófila, a gente vai para a fase 2, que é a termófila. Na fase 2, então, eu tenho a presença máxima dos fungos e eu tenho aí, olha, uma grande decomposição dos compostos orgânicos. Então, eu vou ter aí, olha, a degradação daqueles compostos que são mais difíceis de serem degradados, como os polissacarídeos, os lipídios, ou seja, as gorduras, a hemicelulose, celulose e lignina, que são aqueles compostos, aquelas substâncias que estão presentes nas paredes das células vegetais. São substâncias mais resistentes, então elas precisam aí, olha, de uma maior quantidade de ácido e de outros organismos para fazer então essa degradação. Com isso, né, eu tenho a diminuição dos estoques de carbono. Por que vai diminuir o carbono? Porque os fungos, né, vão utilizar esse carbono também aí para sua alimentação, né? Então, por isso, né, para essa degradação ativa desses polissacarídeos, eu tenho a diminuição de carbono porque os fungos estão agindo. Conforme os fungos agem, eles também aí, olha, precisam se alimentar e aí eles utilizam desse carbono na sua alimentação. Consequentemente, também eu tenho o decréscimo da temperatura e aí começam outras comunidades mesófilas, né, a serem formadas, ou seja, novas bactérias e micro-organismos começam a surgir. E aí eu entro no processo de umificação, ou seja, transformação então dessa matéria orgânica agora já decomposta em humus. E aí sim, esse humus ele vai ser utilizado como adubo. Já na vermicompostagem, eu tenho a ação principalmente de outros micro-organismos, como as minhocas, na verdade, né, a ação combinada de organismos, como as minhocas, com outros micro-organismos. Na vermicompostagem, então, olha só, eu tenho a degradação e estabilização da matéria orgânica com a ação de minhocas e de micro-organismos presentes na terra, melhorando a qualidade do composto orgânico que é formado. Muitos me perguntam por que melhora a qualidade do composto orgânico? Porque as minhocas, elas vão fazer aquele papel justamente de túnel, né? Então, elas vão caminhar ali, né, dentro da terra, formando aqueles túneis, e isso vai promover uma aeração do solo, nesse caso, melhorando a qualidade desse solo. E aí, por último, a gente mostrou para vocês como montar uma composteira. Então, aí, né, a gente apresenta os materiais, né, que podem ser utilizados para vocês montarem uma composteira na casa de vocês, bem simplesinho. Então, a gente tem uma garrafa PET com tampa, uma tesoura, pano fino, elástico de dinheiro, areia e terra. Como que a gente faz para montar essa composteira na nossa casa? Primeiro, fura a tampa da garrafa e corte o fundo da garrafa a 10 centímetros, como está indicado para vocês. Logo em seguida, coloque a tampa já com os furos e encaixe as duas peças, como está mostrando ali na figura. Então, a tampa vai ficar voltada ali, olha, para o fundo da garrafa. Coloque um pouco de areia, então você vai seguir uma sequência. Areia, depois terra, depois você vai colocar os seus compostos orgânicos, como as cascas e os pedaços de frutas e legumes. Por último, você vai tampar, né, essa matéria orgânica com terra e cobrir com um pano fino, prendendo com um elástico para evitar a entrada de insetos. E vai deixar esse aparato, né, fazer aí também todo o seu processo de decomposição, liberando uma substância enegrecida que vai ficar ali no fundo, que a gente chama de chorume.
ok? Então a gente mostrou aí tudo isso para vocês durante as nossas aulas da atividade 4. Agora a gente chega no nosso momento da interação, onde eu vou deixar aí, olha, 3 perguntinhas para vocês. Quais as dificuldades que vocês tiveram ao longo do componente? Quais as suas dúvidas e como colocar em prática o plano de ação? Então aí para vocês pensarem um pouco mais no projeto de vida de vocês. Agradeço imensamente, né, a presença de vocês nas nossas aulas. Avaliem a aula, que é sempre super importante. Tá aparecendo aí QR Code link. Me despeço e até a próxima aula.